E aí, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Paz, eu faço parte aqui do soumedidor.com e hoje eu vou falar sobre as diferenças fundamentais entre a mediação e a conciliação. Primeiramente, nós temos que saber que a mediação e a conciliação são meios adequados de resolução de conflitos. Ambos se enquadram em meios consensuais, ou seja, para que se chegue a um acordo, tanto na mediação quanto na conciliação, deve haver a autocomposição. As próprias partes vão chegar a um senso comum, se assim elas entenderem adequado. Em ambas as situações, há um terceiro facilitador. Esse terceiro vai ajudar as pessoas a conversarem, dialogarem da melhor forma, de maneira mais produtiva, para que possa chegar a eventual acordo. Mas e quais são as diferenças? Por que tem duas nomenclaturas, mediação e conciliação? É isso que eu vou falar um pouquinho agora. Existem duas diferenças fundamentais entre mediação e conciliação. Uma está ligada ao vínculo existente entre as partes e a outra está ligada à atuação do mediador. Veja só, na conciliação, com relação ao vínculo entre as partes, inexiste um relacionamento entre as pessoas que estão ali em conflito. Simplesmente aconteceu um evento, há uma situação eventual, e as partes entraram em um conflito, em uma situação que elas precisam resolver. Acontece, por exemplo, quando há uma batida entre dois veículos. As pessoas não se conheciam antes, bateram o carro, mas precisam resolver aquela situação. Ou também numa situação de compra e venda. Veja, não existe um vínculo anterior, esse vínculo surge a partir daquele momento. Ou é um vínculo muito esporádico, eventual, e aí aconteceu um conflito, as pessoas vão resolver. Beleza? Então, quanto ao vínculo em relação à conciliação, é isso. Na mediação é diferente. Na mediação, as partes já têm um relacionamento pré-existente, ou seja, elas já se conhecem. Há um relacionamento, há uma situação em que o conflito surge, mas por trás de tudo isso há um pano de fundo que é a existência de um vínculo entre essas duas partes. E aí a gente pode citar como exemplo discussões entre sócios de uma mesma empresa, ou um divórcio litigioso em que as pessoas precisam resolver aquela situação, mas já tem um vínculo pré-existente, ou também até em situações de vizinhança. Há um relacionamento e elas agora se encontram num conflito. E veja só, na mediação inclusive, pode ser que o relacionamento entre as partes ele é pré-existente, surge o conflito, as pessoas não se falam mais e depois de resolver elas não vão mais se ver. Acabou, não tem mais relacionamento, tudo bem, vida que segue. Agora, pode ser também que essa relação seja continuada, mesmo depois de resolver o conflito, ou se não resolver o conflito, esse relacionamento ele continua. E aí eu posso citar de novo o exemplo entre vizinhos, que vão continuar morando um do lado do outro, ou até mesmo um divórcio em que há filhos, o casal tem filhos e vão continuar a conversar a respeito do crescimento, do desenvolvimento dos filhos. Então, essa relação ela não acaba com o conflito. Por isso que muitas vezes a gente precisa trabalhar um pouco mais a fundo quando se fala de mediação. Então, ok, falamos sobre a questão do vínculo. Se é conciliação, o vínculo é eventual, não há um relacionamento pré-existente. Na mediação, sim, há um relacionamento que já existe entre as partes. E é justamente em razão dessa situação de vínculo que a atuação do conciliador e do mediador são diferentes. Na conciliação, com relação à atuação do facilitador, há uma diferença com relação a como o mediador atua. Na conciliação, a meta, o objetivo, o foco é o acordo. O facilitador está ali presente para ajudar as partes a dialogarem, mas focando no acordo. Inclusive, o conciliador pode dar algumas sugestões para resolver aquela demanda, aquele litígio, aquela situação. Na mediação é diferente. Como já há um relacionamento pré-existente, já há um vínculo entre as partes, o foco é outro. O foco é o relacionamento, é o restabelecimento da comunicação, a retomada do diálogo. E por isso, o mediador não tem como objetivo, fim, o acordo propriamente dito, mas sim auxiliar as partes a conversarem de maneira produtiva, a retomarem esse relacionamento, a ajustarem diversas outras coisas. Inclusive, na conciliação, a questão é mais objetiva. Existe um conflito pontual, vou resolver esse conflito. Já na mediação, as questões são mais subjetivas, tem outras coisas por trás, e por isso
que o trabalho do mediador é mais aprofundado, precisa ir muito mais além do que só aquele conflito que está aparente e também, obviamente, ele precisa deixar as partes mais à vontade a buscarem soluções ali dentro. Então vamos lá, se a gente vai analisar a questão da atuação do mediador, na conciliação é uma atuação mais objetiva e também uma atuação que vai focar no acordo, naquela questão, no conflito propriamente dito. Já na mediação, o foco é o relacionamento. O objetivo do mediador é todo esse relacionamento, é discutir questões muito mais subjetivas. Beleza? Era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês, essas pequenas diferenças, mas substanciais que você precisa conhecer. Aquele abraço, compartilhe esse vídeo, curte aqui, continue nos acompanhando, acompanhe nossos canais nas redes sociais. Aquele abraço e até a próxima.